Fala galera, professor Juarez para mais uma aula de geografia. Hoje a gente vai continuar, obviamente, região sul, mas vamos falar um pouquinho sobre a organização do espaço, sobre o desenvolvimento dele, sobre acontecimentos que são determinantes para ter o sul que a gente tem hoje, tá bom? Óbvio que antes de tudo a gente vai falar da atualidade, que é de um sul que concentra com certeza o maior número de pessoas nas cidades grandes que tem lá, tá? Mas é uma região que tem uma predominância de cidades menores, de cidades médias, tranquilo? Isso é bastante interessante, mostrando como a dinâmica ali é de um crescimento não tão centralizado. Embora as cidades grandes elas tenham o maior número de pessoas e uma influência muito grande, as cidades que são médias, elas também têm uma participação fundamental na indústria, elas também têm uma participação fundamental em número populacional, elas também têm uma participação fundamental em quê? Em infraestrutura e também em serviços. Show de bola? É o que a gente consegue ver quando destacamos, por exemplo, no Paraná, que além de Curitiba, Ponta Grossa, Cascavel, São José, são cidades também importantes. Show de bola? Uma coisa interessante é que, galera, por exemplo, em Santa Catarina, a maior concentração industrial ela vai estar em cidades que são menores, tá? Como Blumenau, Itajaí, Jaraguá. A gente tem algumas cidades que suprem essa necessidade industrial, essa concentração industrial, diferente, por exemplo, do que acontece no Sudeste, que Rio de Janeiro e São Paulo vão ter um grande boom industrial e vão ter a maior concentração dessas indústrias. Show de bola? Então, vários espaços acabam sendo importantes e fundamentais. Gente, na região do Rio Grande do Sul, obviamente que a capital ela vai ser o maior símbolo ali, de atuação, o maior símbolo da quantidade de pessoas que existem dentro daquele espaço, tá? Mas outras cidades também são importantes, como Pelotas, Caxias do Sul, como Bento Gonçalves, são cidades que também representam muito aquele espaço e que vão se desenvolver bastante também com uma importante infraestrutura. Show de bola? Galera, é o que a gente consegue observar nesse mapa de densidade demográfica. Olha só, olha como a distribuição populacional e as concentrações, elas não ficam só nas capitais, elas também existem em pontos mais afastados desse mapa. Você pode ver aqui cidades como Santa Maria, Itajaí, que aparecem ali, ou Cascavel, Londrina, também são cidades que apresentam uma grande densidade populacional, tá? Observando como a população ela é melhor distribuída na região sul do Brasil do que em outras áreas, por exemplo. Show de bola? Gente, mas como se deu esses principais movimentos de ocupação para a região sul? Eles começam, obviamente, com os movimentos jesuítas, lá pelo século XVII, século XVIII. Galera, até esse momento, essa região não pertencia à coroa portuguesa, tá? Essa região, ela estava além do tratado de quê? De Tordesilhas, tá beleza? Mas foram os movimentos jesuítas, dos padres jesuítas, indo em direção ao interior desse espaço, levando gado, buscando a catequização, buscando até mesmo o contato com os povos indígenas, que começaram a provocar uma expansão desse território, interiorizando, saindo do litoral e indo em direção ao interior desse território. Então, graças a esse movimento, não só graças a esse movimento, mas também graças a esse movimento, a gente tem uma interiorização e a gente tem a ocupação por portugueses de espaços que pertenciam até aquele momento à Espanha. Tranquilão? Então, vamos seguir. Um outro movimento importante também foram os movimentos dos tropeiros. E quem eram os tropeiros, Eram aqueles carinhas ali, ó, em cima das mulas, que iam em busca do gado que tinha sido abandonado nessas regiões, do gado que estava crescendo e nascendo, se reproduzindo, solto dentro desses espaços, tá? Então, os tropeiros, eles ajudaram a expandir essas áreas de ocupação e ajudaram de forma muito eficiente no processo de fazer a pecuária dentro desses espaços, criando rotas de transporte fundamentais para a integração dessa região com outros espaços do território brasileiro que já estavam um pouco mais desenvolvidos, tá beleza? Então,
esse processo de ir atrás do gado, de fazer a pecuária nessa região, foi fundamental, né, para a integração desse espaço, a dinâmica colonial portuguesa e para a expansão, né, do que viria a ser o território brasileiro. Show? Gente, já no século XIX, para essa ocupação, a gente tem povos muito específicos, tá? Quais são eles? Principalmente italianos, que vinham trabalhar aqui com a uva, né? Fazer aquelas grandes plantações para a produção de vinho, tá? E nós temos também os alemães que chegaram até o nosso território, tá beleza? Então a região sul do Brasil, ela tinha, obviamente, as pessoas escravizadas, ela tinha, obviamente, os indígenas, ela tinha, obviamente, os portugueses, mas a ocupação de modo mais avantajado, a ocupação de modo mais característico, ela se deu por povos de origem, né, alemã, de origem italiana. Quem já visitou o sul do Brasil consegue perceber isso muito fácil. Indo a algumas cidades de Santa Catarina ou Rio Grande do Sul, você vê que uma estrutura de cidade é completamente diferente da estrutura que nós temos aqui. As construções, elas são originárias, né, daqueles povos europeus. Os tipos, né, de ruas e de enfeites e de celebrações culturais realizadas naquele espaço também são bastante diferentes e distintas, tá bom? Óbvio que outros povos também vieram para o sul do Brasil. Poloneses também vieram, outros povos do leste europeu também vieram para cá, mas a gente tem uma predominância, tá, de alemães e também de italianos. Show de bola? Gente, e o desenvolvimento espacial, obviamente, ele vai, né, ser caracterizado pela ferrovia construída já, né, no século XIX dentro desse espaço, tá beleza? Por quê? A agricultura, a pecuária, os europeus que vieram morar aqui estavam desenvolvendo bem esse sistema no sul do território, tá? E esse desenvolvimento, ele precisava de conexões com áreas mais importantes do território brasileiro, como São Paulo. A criação de uma ferrovia ligando São Paulo ao extremo sul do território brasileiro foi fundamental para o desenvolvimento dessa área, para a integração dessa área e para uma comercialização mais próxima e direta dos espaços, sendo muito facilitada, tá beleza? E é óbvio que isso traz um desenvolvimento local, a troca de dinheiro, né? A circulação maior de dinheiro dentro daquele espaço faz crescer o território. Show de bola? E hoje a gente tem algumas das principais estradas, né, passando pelo sul do Brasil, que a nossa tendência ela foi diferente. A gente pode ver que no passado as ferrovias eram mais importantes. Hoje, as rodovias elas são mais fundamentais, tá? Então, no século XX, a gente já vai ter a BR-101, por exemplo, atuando ali no sul do Brasil, a BR-116, a gente tem a BR-290, tá? A BR-282. Então, nós temos diversas estradas de boníssima qualidade, tá? Sendo distribuídas pelo sul do Brasil e conectando os estados do sul com estados, por exemplo, do sudeste, com estados, por exemplo, do centro-oeste, trazendo, de novo, uma movimentação maior. Lembra, né, que o transporte hoje rodoviário, realizado pelos caminhões, ele é fundamental para poder circular essas mercadorias produzidas no sul para todo o restante do território brasileiro e também para a exportação, que sai principalmente pelo Porto de Santos, localizado no sudeste brasileiro. Show de bola? Então a gente tem uma circulação toda construída hoje e uma dinâmica de desenvolvimento toda pautada nesse processo rodoviário, tá? Fazendo cidades crescerem, fazendo espaços receberem indústria, fazendo espaços criarem economias bem pulsantes e bem importantes, tá bom? Gente, por hoje é só. Simplesão, tranquilo, suave. A gente se encontra lá ao vivo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.